Bom dia, sexto ano. Estamos iniciando mais uma aula de filosofia e nós estamos com a leitura base lá na página 8, que é essa que está na tela de vocês, e tem como título Somos Contraditórios. E eu vou fazer um resumo do que está nesta página para que vocês consigam fazer os exercícios com mais facilidade, mas espero que vocês também leiam a página 8, que é importante que vocês façam a leitura das páginas da apostila, tá bom? Que são a nossa base, apesar de tudo que eu vou falar aqui. Nessa apostila, nós estamos estudando a respeito de quem são vocês, que pessoas vocês são. E nesse contexto, nessa história toda, nós vamos abordar os assuntos relacionados aos sentimentos e o posicionamento de cada um de vocês em diferentes situações e ambientes. Para começar, nós vamos falar a respeito dos sentimentos. Os sentimentos são a locomotiva do nosso corpo e das nossas expressões. A partir dos sentimentos que você possui durante o dia, o seu corpo se comporta a respeito daqueles sentimentos. Se vocês observarem as figuras da menina que está aí na página 8, olha bem a quantidade de informação que essa pessoa está passando a respeito dos sentimentos que são vistos no seu físico, no seu rosto. São mensagens de raiva, de felicidade, de espanto. São mensagens que podem ser entendidas de diversas maneiras. Mas o título, ele faz uma referência diferente. Ele diz que ele faz uma pergunta: nós somos contraditórios? E a apostila também responde essa pergunta: somos sim. Às vezes, já que nós estamos falando de filosofia, e aí nós vamos entender todo esse campo da filosofia e como os filósofos entendem os nossos comportamentos, às vezes nós possuímos sentimentos que são diferentes do que o exterior, porque os sentimentos estão no interior, mas o exterior, ele tem a capacidade de passar outra informação. Às vezes vocês estão com raiva ou chateados com alguma coisa e acabam por sorrir para disfarçar aquele sentimento. Ou seja, há uma contradição nisso. Vocês estão com raiva porque vocês estão com um sentimento que deixou chateado, alguma coisa, alguma informação, mas mesmo assim vocês preferem sorrir. Então, há a contradição do interior com o exterior. E é essa a afirmação que está nessa página. Às vezes também há pessoas que têm medo de falar, que são tímidas, mas na hora que se faz necessário falar ou passar alguma informação, ela perde essa timidez, esconde ela, não é nem que perde, né? Esconde ela e consegue fazer aquilo com autoconfiança. Às vezes nós estamos também, como a apostila fala, cercados de amigos em momentos de festa, de descontração, mas nós estamos chateados ou às vezes com saudade de alguma pessoa da família, de algum momento que passou. Então há essas situações que não são absurdas de acontecer. Elas podem acontecer o tempo todo. Às vezes vocês estão cansados, mas mesmo assim faz mais um esforço para terminar a atividade. E essas coisas vão contradizendo o seu sentimento com o seu corpo físico, que é o que acontece, porque todas as emoções acontecem no nosso interior, na nossa mente. E elas são percebidas no nosso corpo físico, nos nossos olhos, na nossa boca, em todas as expressões faciais que nós poderíamos e podemos fazer durante todas essas emoções que passamos. Já na página 9, nós vamos estudar a respeito desse filósofo de base, Parmênides, que viveu na Grécia Antiga e que gostava de estudar e entender mais um pouquinho a respeito dos assuntos relacionados à contradição. Ele dizia que, relacionado a alguns assuntos, nós não podemos afirmar e negar ao mesmo tempo. Seria incorreto, segundo o filósofo, dizer: a formiga é um animal.
E a formiga não é um animal. Todos nós sabemos que a formiga é um animal. Então, seria errado ou incorreto afirmar que ela não é um animal. Então, Parmênides, ele faz esse discurso a respeito do que existe e do que não existe, do que é fato e do que não é fato. Então, a respeito das coisas que existem e que são uma verdade absoluta, como a formiga é um animal, não há contra o que se dizer, porque aquilo já existe de fato e todos conseguem perceber isso. Então, a formiga é um animal e pronto, encerrado o assunto. Então, são essas teorias que não há como se contradizer. Ele diz também, o ser é e o não ser não é. Ele faz todas essas falas e essas frases e tudo mais a respeito do tempo. Ele diz que o tempo por si já faz com que as coisas reais existam. Então, o ser é e o não ser não é. Então, existir por si já é uma questão confirmada. Então, nós vamos estudar a respeito dos fatos reais, das verdades absolutas, que no caso da formiga é um animal, não tem como eu dizer que a formiga não é animal. Eu sou uma pessoa, não tem como dizer que eu não sou uma pessoa. Eu sou professora de filosofia, não tem como dizer que eu não sou uma professora de filosofia. Então, são esses assuntos absolutos que coexistem, que não podem ser discutidos. Mas os sentimentos, que foi o que eu falei com vocês lá atrás, podemos ter um sentimento e, de certa forma, passar a informação de que seja outro sentimento. Então, vocês deverão pesquisar aqui na página 9, no dicionário, o que significa a contradição, e colocar aqui, e na aula ao vivo nós vamos discutir o que vocês colocaram a respeito disso, tá bom? E aí, pessoal, aqui na página 10, ó, tem um texto falando a respeito de contradição, que vocês também discutirão comigo na aula ao vivo. Na 10, eu vou ter alguns fatores relacionados a isso, ó. A luz do dia é oposta ao escuro da noite. Então, são essas ideias de contradição que não há o que se questionar. A luz do dia é oposta ao escuro da noite. Mas na filosofia, há uma coisa chamada lógica. E há algumas situações em que vocês podem perceber isso. Alguns termos que significam, ó, tá aqui, ó, todos, nenhum e alguns, são termos usados que generalizam ou pegam uma massa maior e deixam em dúvida, porque na verdade não é bem assim que se diz a respeito de determinados objetos, pessoas ou ações. Todos os meninos gostam de futebol? Isso é uma verdade absoluta? Não. Há vários meninos que não gostam de futebol. Então, o todos, ele vem aí numa posição que não deixa a contradição, porque nem todos os meninos gostam de futebol. Nenhum menino gosta de futebol? Não. Tem um monte de menino que gosta de jogar futebol. Mas, se mudar o termo no início, alguns meninos gostam de futebol. Aí vale. Alguns meninos não gostam de futebol. Então, todas as afirmações todas as afirmações que fazem essa relação, que generaliza todo um coletivo, todas as pessoas não gostam de mamão. Todas as pessoas não gostam de feijão. Isso é mentira. Quantas pessoas gostam de feijão? Então, todas as vezes que vocês observarem os termos todos e nenhum, significa situações que estão contrárias ao que a maioria das pessoas gostam. Então, vocês precisam fazer o quê? Colocar e mudar o que se diz a respeito disso. Então, ó, se eu substituir todos por alguns, já muda. Aí vira
acaba se tendo uma harmonia no que se quer dizer. Ao invés de todos os meninos não gostam de futebol, eu coloco alguns meninos não gostam de futebol. E isso é aceito. Eu não tenho o número exato, porque não é possível ter, mas é aceito. Alguns meninos não gostam de futebol. Então, ó, eu vou substituindo e elas são contraditórias, elas acabam por ser e não são verdades absolutas. Porque aqui, ó, todos os meninos gostam de futebol. Isso é uma verdade absoluta. Mas há o oposto. Alguns meninos não gostam de futebol. E é exatamente isso que vocês deverão fazer na página 11, tá bom? Vocês deverão organizar o número 1 do jeito que está aqui, ó, tipo esse daqui de cima. O 2, deixa eu ver se eu pular pro 2 rapidinho. Não dá não, gente. Tem umas respostas aqui, né? E no 2, vocês deverão usar a respeito desta figura, vocês deverão usar os termos iniciais para formar as frases verdadeiras, que são as absolutas. Por exemplo, toda festa é animada? Todas as festas são animadas? Essa é uma verdade absoluta. Mas a contradição disso e o oposto disso, o que é mais lógico nisso tudo? Ao invés de todas as festas são animadas, algumas festas não são animadas. É o oposto, tá bom? Não é difícil de fazer essa atividade. Vocês deverão usar os termos iniciais e as frases verdadeiras são aquelas que não deixam escolha, toda festa é animada. E a contraditória é aquela que dá uma segunda opção. Algumas festas não são animadas, que é o que é mais lógico e o mais certo. Tá bom, gente? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Nós corrigiremos essas atividades na aula ao vivo de semana que vem, tá bom? Mas qualquer coisa pode me chamar. Um beijo e fiquem com Deus.